Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e nós vamos para mais uma aula de termodinâmica metalúrgica 2, na nossa quarta parte, né, a parte de escórias. Então a gente está aqui na nossa última aula de escórias e hoje a gente vai falar de propriedade das escórias, tá? E a gente vai começar falando de condutividade, térmica e elétrica, tá? E elétrica. Tá? Mas eu vou começar, embora eu tenha escrito térmica e elétrica, eu vou começar pela condutividade elétrica, tá? Então vou começar ao contrário, tá? Então se a gente pensar numa escória baseada basicamente no principal componente normalmente das escórias, tá? A gente vai ver que a sílica ela tem uma baixa condutividade elétrica, então ela tem uma baixa condutividade elétrica, tá? Entretanto, tá? Quando a gente começa a adicionar quebradores de retículo cristalino, por exemplo, CaO, tá? A gente tem uma progressiva elevação da condutividade elétrica. E como vocês sabem, se a sílica se fosse só uma escória pura em sílica, a viscosidade dessa escória seria muito alta. Então sempre se adiciona um pouco, normalmente um pouco de CaO para baixar essa viscosidade. Então se espera que haja condutividade, uma certa condutividade elétrica. Ela tem resistência elétrica, mas ela também sempre tem um pouco de condutividade elétrica. E o que se deve a essa condutividade elétrica? Se deve à formação dos íons Ca2+, né? E o íon O2-, tá? Então a formação desses íons, tá? No caso o O2- acaba se ligando à sílica lá para quebrar o retículo, né? Mas o Ca2+, né? Ele tem uma carga elétrica e através dessa condução dessa carga elétrica há uma condução elétrica através dessa carga elétrica que acaba transportando carga elétrica pela escória, tá? E aí, quando a gente trata, por exemplo, do FeO e do MnO, tá? A gente tem que eles são parcialmente condutores, tá? Por quê? Porque, embora eles possam dissociar, tá? A condutividade elétrica, quando a gente aumenta o teor dele, não pode ser explicada só por essa condutividade iônica. Então, pode-se dizer que ela ocorre tem uma certa liberdade para os elétrons fluírem. Então, é parcialmente condutora, tá? Condutora, tá bom? E aí, além, tá? Então a condutividade elétrica, além de depender dos elétrons livres ou dos íons, né? Ela também depende, especialmente no caso dos íons aqui, tá? Ela vai depender da mobilidade iônica, tá? Então sempre dependente da mobilidade iônica. Então quer dizer o que? Escórias viscosas, né, elas têm uma dificuldade de conduzir esses íons pela escória, porque a escória é viscosa, né? Eu não sei se vocês têm familiaridade com a medida de viscosidade, eu vou falar isso na próxima parte, que uma das partes uma das propriedades da escória é a viscosidade, mas para ter uma ideia geral, quanto mais viscosa é uma coisa, mais difícil. Imagine um líquido que eu quero nadar nesse líquido e quanto mais viscoso esse líquido, mais dificuldade, mais força eu tenho que fazer para nadar. Vocês conseguem imaginar isso? Por exemplo, vamos comparar a água com uma massa de modelar. Eu estou usando um exemplo bem que eu não... foi o único que eu pensei agora, mas vamos pensar, se as duas coisas são líquidas, é muito mais difícil, né, tu se mover num líquido tão denso, né, que acaba oferecendo muita resistência ao teu movimento, tá? Então, quanto mais viscosa a escória, pior a mobilidade dos íons, tá? Então, a escória, então, normalmente, ela pode ser considerada sílica dissolvendo um solvente ionizante, né? Normalmente o CaO, principalmente o CaO, né? E esse solvente ionizante é que vai produzir os íons que vão conduzir a eletricidade, tá?
aí para finalizar a parte de condutividade térmica e condutividade elétrica, a gente tem a condutividade térmica, e aí no caso específico da condutividade térmica, a gente tem a dizer que normalmente a condutividade térmica é baixa, tá? Então, baixa condutividade térmica baixa, as escórias normalmente têm baixa condutividade térmica, tá? Mas a perda de calor se dá por convecção, tá? E acaba sendo, embora a condutividade seja baixa, há uma certa a perda de calor é devido à convecção e se perde mais calor do que os dados de condutividade térmica, tá? Então, eu não sei se vocês já viram, estão familiarizados com o que é convecção, tá? Mas aí vamos pensar que a gente tem o banho metálico, tá? Aqui embaixo o banho metálico e aqui em cima a escória, tá? Aí a gente vai dar um zoom na escória, tá? Então, dá um zoom na escória, tá? E aqui a gente está olhando para a escória, tá? Olhando para essa parte de cima aqui, a gente tem um zoom aqui nessa parte de cima. E aí eu deveria ter feito ao contrário, né? A escória deveria ter, vamos pensar então aqui, que o metal está em vermelho, tá? E a escória em verde, tá? Então aqui a gente tem metal aqui embaixo, né? Então o que acontece? O que é perder calor por convecção? Quando a minha escória, o meu pedaço aqui da escória, tá? Quando ele atinge a parte do fundo, o metal está mais quente que a escória. Então ele vai fazer o que? Ele vai aquecer a escória e ela vai perder densidade e ela vai para cima. Tá? Enquanto isso, quando ela chegar aqui em cima, ela vai diminuir a temperatura e vai aumentar a densidade dela. E o que ela vai fazer? Ela vem para baixo. Tá? E assim vai indo num ciclo onde ela aquece, perde densidade, sobe, ganha densidade pelo resfriamento, e assim aquece, sobe, e dessa forma ela vai transferindo o calor do metal para a atmosfera. Tá? Então a perda de calor é por convecção, embora a escória em si tenha uma baixa condutividade de calor. Tá? Então ocorre a perda de calor por essa movimentação que há dentro da escória devido à variação da densidade promovida pela elevação da temperatura na parte inferior ali, onde tem o metal, tá? Que é quem vai fornecer o calor para a escória, tá bom? Então eu vou fazer um corte agora e eu vou adicionar ali figuras falando um pouco da viscosidade, tá? Então aí a gente vai fazer vários comentários sobre viscosidade. Bom, pessoal, e agora eu vou falar um pouquinho da nossa... Vamos pegar uma cor diferente aqui e vamos falar um pouco de viscosidade. Tá? Então, o que a gente tem a dizer sobre viscosidade? Bom, a viscosidade ela pode ser calculada através de uma fórmula, tá? Que é dada por uma constante vezes E elevado na energia de ativação dividido por R vezes T. Tá? Então, para que a gente vai calcular alguma viscosidade aqui, só porque eu estou mostrando essa fórmula? Não, mas a gente vai ter que entender, por exemplo, como que esses caras afetam. Por exemplo, a energia de ativação, quanto maior for a energia de ativação, maior vai ser a viscosidade. Tá? Então, mais difícil as coisas se moverem, mais resistente o fluxo o nosso líquido, tá? E a temperatura ela tem um efeito conforme eu aumento a temperatura eu baixo a viscosidade, tá? Então vou falar um pouquinho sobre o efeito da temperatura, tá? Então vamos imaginar lá a sílica, né? Com aquela nossa estrutura cheia de tetraedros conectados entre si, tá? Vocês podem imaginar que uma estrutura cheia de tetraedros, sílica pura, né? Se a escória fosse sílica pura, uma estrutura cheia de tetraedros, ela ia resultar no quê? Ela ia resultar numa estrutura muito rígida que eu ia ter uma viscosidade enorme, tá? Conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação dos átomos e eu consigo baixar um pouco essa
viscosidade. Entretanto, eu consigo maximizar essa redução de viscosidade se eu adiciono quebradores de retículo. Lembra que a minha explicação inicial era da viscosidade elevada da sílica devido ao reticulado que ela tem mesmo no estado líquido ali, uma certa organização, uma interconexão entre as células unitárias ali dos tetraédros de silício, e isso faz da escória de sílica pura muito viscosa. Quando eu adiciono, por exemplo, CaO, tá? Eu adiciono CaO, vocês podem ver, quanto mais eu adiciono CaO, mais vai cair a minha energia de ativação e mais cai, consequentemente, a minha viscosidade. Tá? Esse efeito é maior quanto maior quanto mais, como é que eu vou dizer aqui? Quanto mais iônico for as ligações. Então, quanto mais a maior a distância entre o ânion e o cátion, entre o cátion e o ânion na tabela periódica, quanto maior a distância entre os dois, mais iônica vai ser a ligação e mais decrescente mais vai diminuir a viscosidade da minha escória. Tá? Por quê? Porque quanto mais iônico, mais quebrador de retículo é os meus componentes. Então, aqui no caso no Na2O e no CaF2, a gente tem uma distância maior entre o cátion e o ânion, e assim a gente tem um elemento mais quebrador de retículo. Tá? Então, dessa forma, é a variação da viscosidade em relação quando a gente tem uma escória ácida. E aí a gente começa a adicionar o fluxante, né? No caso o cara que é quebrador de retículo aqui no caso, tá? Então eu vou fazer um outro corte, eu vou adicionar mais umas figuras nesse lado aqui, a gente vai tirar essa parte da condutividade térmica e eu vou falar um pouco mais do comportamento das escórias, tá? Bom, pessoal, então agora a gente vai ver aqui um pouco, aqui a gente tem uma escória mais ácida, tá? Então, aqui é uma escória mais ácida e aqui uma escória mais básica, tá? Como que a gente está calculando a basicidade da escória? Tá? Então a gente está dizendo que basicidade, tá, é o percentual de CaO sobre o percentual de SiO2, tá? Então a gente tem um alto forno aqui, são todas as escórias de alto forno, tá? Aqui a gente tem escórias mais ácidas, então a gente tem valores mais baixos, né? Então aqui 0,93 a gente tem mais sílica do que CaO, e aí progressivamente a gente aumenta a quantidade de CaO. Então é aquilo que eu disse para vocês, quanto uma escória pura em sílica, ela é extremamente viscosa. Tá? Eu necessito sempre adicionar um CaO ou algum quebrador de retículo, tá? Para diminuir a viscosidade dessa escória. Então aqui a gente consegue ver dois comportamentos. Primeiro, o decréscimo com o aumento da temperatura, o decréscimo da viscosidade. Um outro comportamento é a adição de um fluxo, né? A adição de um quebrador de retículo, a gente vai verificar o que? A diminuição da viscosidade. Tá? E aí eu quero que vocês notem como uma viscória mais básica, né? Com uma quantidade maior de CaO, como ela cai muito rápido a viscosidade com o aumento da temperatura. Aqui a queda é mais suave, aqui ela é extremamente abrupta, tá? E aí vocês podem ver como é viscosa uma escória com CaO, tá? Porque a gente pode pensar que não, mas aqui tu está adicionando CaO, tu está melhorando, tu está diminuindo a viscosidade. Aí tu tem uma escória baseada em CaO, tu pode pensar que esse CaO aqui ele tem uma viscosidade mais baixa, mas o CaO puro também, olha que alta basicidade, a gente tem bem mais CaO do que SiO2. Conforme a gente coloca a sílica aqui, a gente consegue descer bastante a viscosidade dela. Então, a gente sabe que a gente vê a necessidade, não dá para usar uma escória só de CaO ou uma escória só de SiO2. A gente precisa de um equilíbrio para baixar a viscosidade dessa escória, tá? Então, isso que eu queria demonstrar com esses gráficos aqui, tá? E eu vou falar um pouquinho agora de adições, de outras adições de outros fluxantes aqui, como o fluoreto de cálcio, tá? Que é a fluorita, bastante utilizada. Então eu vou fazer um corte novamente aqui para a gente falar um pouco mais desse comportamento a partir da adição de fluorita. Vocês vão ver que com pequenas adições de fluorita a gente consegue decair bastante a viscosidade, tá? Então agora, pessoal, eu vou falar um pouco do efeito. Aqui tem um equívoco, tá?
que na apostila de onde eu tirei isso aqui, é uma escória ácida, né? Então vocês podem ver aqui 44 de sílica e 41 de CaO. Então a gente tem mais sílica do CaO. E a gente tem aqui o efeito da adição de fluorita. Tá? A gente pode ver que o comportamento é bastante semelhante aqui, ó, quando eu adiciono CaO, né? Quando eu adiciono CaO numa escória ácida, o efeito da fluorita é semelhante, só que olha que eu preciso adicionar muito menos fluorita para baixar a viscosidade sensivelmente. E aí eu quero atentar a vocês como é mais simples baixar a viscosidade de escórias básicas, tá? Aqui a gente tem 52 de CaO e 32 de SiO2, tá? Então escória bem básica, tá? Então aqui em escórias básicas, com uma adição aqui de 2%, a gente já quebra bastante a viscosidade, e com adições maiores de 8% a gente quase atira lá embaixo a viscosidade, e também como a queda da viscosidade de escórias básicas com temperatura. Tá? Então, escória ácida, ela tem uma queda de viscosidade muito menor, a quebra daqueles retículos cristalinos lá, aqueles tetraedros, com o aumento da temperatura é bem menos pronunciada em escórias básicas, bem menos pronunciado em escórias ácidas quando comparados com as escórias básicas. Tá? Então, o efeito da temperatura em escórias ácidas, escórias básicas é bem mais pronunciado, bem mais preponderante. Tá? E aí eu vou fazer um comentário que a alumina, né? A alumina, que é L2O3, é um óxido chamado de eu acho que eu botei errado esse acento aqui. Então, óxido anfótero. Tá? E por ser um óxido anfótero, significa o quê? Quando eu adiciono alumina numa escória ácida, a alumina vai agir como quebrador de retículo. Quando eu adiciono a alumina numa escória básica, ela vai agir como um formador de retículo. Significa o quê? Ela tem um caráter ambíguo, né? Um caráter anfótero, que se chama o nome exato. Tá? Então ela age como quebrador em escória ácida e formador, ela é do contra. Tá? Se eu tenho uma escória básica, uma escória feita de quebradores de retículo, eu adiciono alumina, ela vai agir como formador. Tá? Se eu tenho uma escória ácida, que é uma formadora de retículo, né, com mais formadores de retículo, eu adiciono alumina, ela age como uma quebradora de retículos. Tá? Então isso é o caráter anfótero. Tá? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar em relação à acidez e basicidade das escórias, tá? Desculpa, entre a viscosidade das escórias. E agora a gente vai entrar mais a fundo tratando um pouco de basicidade de escórias, tá bom? Então agora eu vou fazer um novo corte aqui, vou adicionar novas figuras aqui e vamos trabalhar com uma cor diferente agora, tá? Bom, pessoal, então vamos finalizar nossa aula falando de trocar aqui para uma nova cor, com esse verde aqui, tá? Então vamos falar um pouco de basicidade das escórias, tá? Então vamos falar, indiferentemente lá dos ácidos e bases que a gente via, né, no ensino médio, aqui a basicidade é um conceito um pouco diferente, tá? Significa o quê? Quando a gente tem, eu já falei lá que os compostos básicos eles são quebradores de retículo e os ácidos formadores de retículo, mas agora vamos para uma segunda abordagem, tá? Então os compostos ácidos, tá? Eles acabam reagindo com o oxigênio, consumindo oxigênio presente no banho. Então a gente tem SiO2, tá? Mais 2O2 menos, tá? Líquido, tá? Tudo no estado na escória ali, né? E isso vai resultar em SiO4
4 menos, tá? Então, assim que se comporta um óxido ácido dentro da fase líquida lá na escória, tá? Já um composto básico, ele se comporta da seguinte maneira, tá? Ele vai fornecer oxigênio para escória, tá? Então, a gente tem aqui o que acontece com o básico e o que acontece com o ácido. E aí, como que acontece no caso dos anfóteros, tá? Então, no caso dos anfóteros, como eu disse, se eles encontram um ambiente ácido, ele se comporta como se fosse uma base, ou seja, libera 2Al3 mais 3O2, desculpa, 3 oxigênios, 2 menos, tá? Isso aqui, se a gente está num meio, uma escória ácida, ele vai se comportar como se fosse uma base, tá? Agora, se a gente tiver uma escória básica, tá? Ele vai se comportar como se fosse um ácido, tá? Ele é sempre do contra, Al2O4, 2 menos, tá? Ou ainda pode ser expresso na forma de AlO2 menos, tá? 2Al2 menos, AlO2 menos, tá? Então pode ser retratado dessas duas formas e aí ele está se comportando como se fosse um ácido. Tá? E aí a gente tem a basicidade, ela pode ser dada pela letra I, tá? E a gente tem a basicidade binária, né? Uma escória binária, basicidade binária, que é percentual de CaO, tá? Dividido por percentual de SiO2, tá? O percentual em peso aqui, tá? Mas a gente também tem a basicidade mais um pouco mais detalhada, tá? A gente chama aqui, deixa eu ver minha colinha aqui, não me lembro o nome dessa, mas é a basicidade mais complexa, que leva em consideração, por exemplo, o CaO e um outro óxido básico com menos potência que o CaO, que é o MgO, tá? O percentual de MgO vezes 2/3, tá? Porque ele tem menos potência, ele implica menos na basicidade. A gente tem o percentual de SiO2 e mais o percentual de P2O5, tá? Então essa aqui é uma basicidade binária e a basicidade, se não me engano, o nome que se chama assim é basicidade complexa, eu não tenho certeza, tá? Então é uma basicidade que leva em conta mais fatores além do CaO e o SiO2, tá? Uma última coisa que eu queria falar é sobre a capacidade de oxidação e de redução das escórias, tá? Então, por que isso é importante? Tá? Vamos imaginar lá no refino do aço, tá? A gente tem, por exemplo, a gente tem elementos mais nobres, né? Vamos dizer aqui um dos mais nobres é o cobre, por exemplo. Mas a gente tem elementos menos nobres. Vamos dizer quem aqui? O manganês é menos nobre, o alumínio é menos nobre, o próprio silício é menos nobre. O que acontece? Se eu tenho uma escória que ela tem uma aptidão a doar oxigênio, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir eliminar algumas impurezas aqui, tá? Se esses caras aqui são impurezas no meu banho metálico, eu consigo eliminar eles, tá? Isso não acontece com os mais nobres, por quê? Porque eu teria que, na teoria, oxidar todo o metal, que é menos nobre, né? No caso, vamos pensar no ferro, tá? Aqui a gente está pensando especificamente no aço, tá?
A gente tem o ferro. O cobre é mais nobre que o ferro. Ele não vai oxidar porque a escória quer doar oxigênio para o banho metálico. Quem oxida no lugar dele, no lugar do cobre? O ferro. Mas se eu tiver um sistema com cobre, ferro, manganês, alumínio e silício, todo manganês, todo alumínio, todo silício oxidam antes do ferro. Entendeu? Então a ideia, uma das ideias do refino é tratar com uma escória tal que consiga oxidar as impurezas do banho. Tá? Então aqui manipular a escória é importante exatamente por esses fatores, tá? Porque através da escória eu consigo oxidar as impurezas menos nobres do meu metal. Tá? Ou eventualmente eu consigo reduzir, eu consigo empurrar ferro da escória para o metal se eu tenho uma escória redutora. Tá? Então, a aula de hoje era sobre isso, então a gente viu primeiro as propriedades de condutividade térmica e condutividade elétrica, depois a gente passou um pouco por viscosidade e fatores que afetam a viscosidade, e agora a gente está encerrando a nossa aula aqui, vendo alguns detalhes sobre vasosidade e encerrando a matéria de escórias. Tá? Então a gente vai passar por uma quinta parte que é muito rápido, que é a teoria do refino oxidante, que vai usar do que a gente aprendeu até agora. E aí depois a gente vai para a maior parte do nosso curso lá, que vocês vão ver que vai ser a parte 6, tá bom? Então eu queria agradecer a todos que prestaram atenção até aqui e desejar a todos uma boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigado pela atenção. Se tiverem dúvidas, não hesitem em me procurar e até a próxima aula. Tchau!